Nessa videoaula a gente vai fazer um resumo de função quadrática com as principais análises para construir um gráfico sem nenhum problema e sem ficar precisando trabalhar ponto a ponto. Vou fazer um esboço aí mais direto, mais tranquilo. Então, primeiro que eu tenho que analisar é que a minha função quadrática é na forma ax² mais bx mais c, sendo que o a, o b e o c são chamados coeficientes. O a sempre vai estar acompanhando o x², o b sempre o x e o c termina independente. Então, mesmo se sua função aparece aí de uma forma diferente, por exemplo, f de x igual 4x mais 2x² mais 8, o que eu tenho que lembrar é que quem acompanha o x², que é o a, quem acompanha o x é o b, e quem estiver sozinho é o c. Então não importa se eles vão estar aí todo misturadinho, o que vai comandar são as variáveis. Nunca posso esquecer, a acompanha x², b acompanha x e c é termo independente. Outra coisa é que a função quadrática tem como gráfico uma parábola. Essa parábola pode ser positiva, como está aqui na figura, ou negativa. Então essas duas no mesmo plano são parábolas positivas ou negativas. Primeira coisa que a gente vai analisar, o coeficiente a. Lembrando que o coeficiente a é o único coeficiente que sempre tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se meu a for zero, eu vou ter 0 vezes x², que vai dar zero, sobrando só o bx mais c, ou seja, vai sobrar uma funçãozinha de primeiro grau. Então, se eu tiver o a igual a zero, eu vou ter uma função de primeiro grau. Então, vou começar com o a. Quando eu tenho uma análise aí do meu a sendo um valor positivo, o que vai acontecer com a minha parábola? Minha parábola vai ser positiva. Então, se meu a for maior que zero, a minha parábola vai ser positiva. Ela vai ser uma parábola sorrindo. Então, para eu associar isso aí, é bem legal lembrar assim: positivo, a maior que zero é positivo. Você está positivo, você está sorrindo. Então, a parábola com concavidade voltada para cima é a boquinha sorrindo. Já meu a menor que zero, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ou seja, uma parábola triste, boquinha de tristeza. Então, se você está negativo, você está triste. Então, para associar bem rápido, parábola positiva sorrindo, parábola negativa carinha triste. Outro detalhe importante nisso aí é que o a também é responsável pela, digamos assim, largura e estreitamento da parábola. Então, quando meu a, o valor do meu a em módulo, o valor do meu a absoluto, não importa se ele é negativo ou positivo, quando ele está distante de zero, quanto mais distante de zero, mais estreita é a parábola. Então, mais distante de zero, mais estreita é a parábola. Vou anotar aqui. Quanto mais distante de zero for o a, quanto mais distante de zero, eu tenho uma parábola mais, por até, entre aspas, mais estreita. Quanto mais distante de zero, mais estreita. Deixa eu dar um exemplo numérico aqui para conseguir enxergar bem isso. Se eu tenho uma parábola, por exemplo, uma 2x², f de x igual a 2x², e uma outra é f de x igual a 10x², então eu teria aí a parábola 2x² que está bem pertinho do zero, ela vai ser uma parábola mais larguinha. Ela está bem pertinho do zero, é uma parábola mais larguinha. Já a parábola
10x quadrado que está mais distante do zero, seria uma parábola, vou mudar a cor, uma parábola um pouquinho mais, estreita, né? Seria uma parábola mais estreita. Claro que o desenho não ficou centrado direitinho, mas é só para ilustrar o que eu quero dizer. Então aqui eu tenho uma parábola pertinho do zero, ela é mais larga, 2x quadrado, e aqui uma parábola mais longe do zero, 10x quadrado, ela é mais estreita. Então o coeficiente A comanda essas duas coisas, se é positivo ou negativo, ou se a parábola é um pouquinho mais larga ou um pouquinho mais estreita. Vamos para o coeficiente B agora. O coeficiente B, ele vai te dar o coeficiente B, o que ele influencia? Em como a parábola corta o eixo Y. Então, o coeficiente B determina como a parábola corta o eixo Y. Como assim? Se eu tenho um B positivo, um B maior que zero, eu tenho uma parábola, deixa eu fazer, uma parábola positiva. Então, eu tenho uma parábola positiva. Aqui, com A, ou eu também posso ter uma parábola negativa, que não é isso que a gente está analisando agora. Posso ter uma parábola também negativa. O que eu estou analisando é, se meu B for maior que zero, onde vai cortar o eixo Y? O eixo Y corta a parábola com B maior que zero na parte crescente. A parábola aqui está decrescendo e aqui ela está crescendo. Então, meu eixo Y vai cortar essa parábola na parte crescente. Já que na parábola negativa, ela cresce e depois ela decresce. Então, meu eixo Y cortaria essa parábola na parte crescente. Então, o B determina de que forma a parábola corta o eixo Y. No caso de um B menor que zero, B menor que zero, eu também posso ter, não tem problema nenhum de eu ter uma parábola positiva ou negativa. Então, no B menor que zero, deixa eu separar. No B menor que zero, eu tenho uma parábola, pode ser positiva, ou a parábola negativa, sem problema nenhum. Mas o que eu tenho que analisar é que o meu eixo Y vai cortar essa parábola na parte decrescente. B menor que zero, parte decrescente. Aqui decresce, aqui cresce. Então, B menor que zero, meu eixo Y corta na parte decrescente. Na parábola negativa, aqui cresce, aqui decresce. Então, com B menor que zero, meu eixo Y corta na parte decrescente da parábola. Então, nessa aqui, ó, meu eixo Y vai cortar na parte crescente. E aqui meu eixo Y vai cortar na parte decrescente. Agora, para finalizar o B, eu tenho B igual a zero. Então, se eu tenho um B igual a zero, se eu tenho aqui B igual a zero, significa que a minha parábola, tanto a positiva, deixa eu ver se vai caber negativo aqui, quanto a negativa, a parábola positiva quanto a negativa vai ser cortada exatamente pelo eixo Y no centro. Então, se eu tenho B igual a zero, minha parábola é cortada exatamente no centro, não importa se ela é positiva ou negativa.
Então o B define como a minha parábola é cortada. Se é cortada na parte crescente, decrescente ou no centro. Já o coeficiente C, ele determina onde essa parábola é cortada. Onde o eixo Y corta a parábola. Esse onde, parábola, esse onde que eu estou dizendo é exatamente onde aqui, ó. Onde é esse pedaço, onde é esse ponto, onde é esse ponto, onde é esse ponto, onde é esse ponto. Então ele determina onde. Se eu tenho uma parábola, sei lá, vamos inventar qualquer coisa aqui, f de x igual x² mais 2x mais 5, o C, que é o 5, determina onde essa parábola está sendo cortada. Exatamente aqui no ponto 5 positivo. Então, se eu tivesse uma parábola aqui, ó, positiva, porque o x é positivo, eu ia cortar ela na parte crescente, porque o 2x também é positivo, então na crescente seria aqui. E exatamente onde? Exatamente aqui seria o ponto 5. Então, o C determina exatamente onde a parábola é cortada. Se eu tivesse uma parábola f de x igual 3x² menos 7x menos 8, significa que a minha parábola ia ser cortada exatamente no ponto menos 8, pelo eixo y. Então, C define exatamente onde a parábola vai ser cortada.